Olá pessoal que acompanha o canal, vamos a alguns relatos assustadores. Viela Mundana apresenta relatos assustadores. O mistério do rapaz do cemitério. A história do rapaz do cemitério é uma narrativa intrigante que se desenrolou na vida de Jéssica, então uma jovem de 14 anos, sua prima Camila e sua amiga Tati. Elas compartilhavam o curioso hábito de visitar túmulos no cemitério local. Um dia, enquanto exploravam as sepulturas, Jéssica se separou acidentalmente de suas amigas e acabou encontrando um rapaz de aparência notável entre as lápides. Seu nome era Alexandre de Paula. Alexandre e Jéssica começaram uma conversa amigável, e rapidamente se tornaram amigos íntimos. A cada visita de Jéssica ao cemitério, Alexandre estava lá, e ela começou a se afastar de suas amigas para passar mais tempo com ele. A conexão entre os dois era profunda, e Jéssica ria com as histórias que Alexandre contava sobre sua família e vida. No entanto, sempre que suas amigas se aproximavam, Alexandre misteriosamente se despedia e partia, deixando Jéssica intrigada. Quando ela finalmente decidiu compartilhar a história de sua amizade com as meninas, Camila e Tati duvidaram da veracidade de sua experiência, achando que Jéssica estava ficando obcecada por um fantasma ou uma imaginação. A reviravolta na história aconteceu no dia de finados. Jéssica foi ao cemitério sozinha para prestar homenagem a um membro da família falecido. Enquanto vagava entre os túmulos, uma catacumba branca chamou sua atenção. Ao se aproximar, ela notou uma fotografia, e seu coração se gelou quando percebeu que era a imagem de Alexandre de Paula, o rapaz com quem conversara tantas vezes. A descoberta a deixou em estado de choque. Ela se deu conta de que havia estado conversando e rindo com alguém que, na verdade, já havia partido há muito tempo. Tremendo, ela deixou o cemitério naquele dia e nunca mais viu o misterioso Alexandre. A história do rapaz do cemitério deixou Jéssica com muitas perguntas sem resposta e uma sensação de mistério que a acompanhou por toda a vida. Ela nunca soube se aquelas conversas eram fruto de sua imaginação, um encontro com o espírito ou algo ainda mais inexplicável. O episódio permaneceu como um enigma não resolvido em sua memória, lembrando-a daquela época intrigante de sua vida. Noite sombria, encontro misterioso, o estranho na estrada. Era uma noite sombria de aniversário quando o tio de nosso narrador, com seus 20 e poucos anos na época, foi levado por seu pai a um lugar peculiar. Era um bordel, uma surpresa inesperada que seu tio não havia previsto. Sem saber exatamente onde estavam indo, ele começou a sentir uma sensação de desconforto e medo se apoderando dele. Apesar da relutância, eles continuaram. Quando o relógio se aproximava das 3 da manhã, um horário que muitos consideram especialmente misterioso, eles decidiram voltar para casa. O problema era que o caminho de volta os levava por uma trilha escura e deserta, desprovida de iluminação. O cenário noturno só tornava tudo mais assustador. Então, de repente, o trem passou pelos trilhos, projetando uma luz brilhante que iluminou os arredores. Foi nesse momento que o tio percebeu a presença de um homem gigantesco à sua frente. Esse homem era imponente, trajava roupas escuras, um sobretudo, e usava um chapéu estilo cartola. Intrigado e assustado, o tio de nosso narrador perguntou ao estranho o que ele estava fazendo ali. A resposta do homem foi perturbadora: é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Sem mais explicações, o tio viu o homem dar passos incrivelmente largos, aproximando-se rapidamente. Ele entrou em pânico e começou a correr, mas apesar de seus esforços desesperados, parecia impossível se distanciar do homem sinistro. Aos poucos, o tio percebeu que não estava lidando com algo deste mundo. O homem que o seguia parecia sobrenatural, como uma figura fora do tempo e espaço. Por mais que corresse, ele simplesmente não conseguia chegar em casa. Finalmente, quando parecia que o homem estava prestes a alcançá-lo, o tio chegou em casa e bateu desmaiado no chão. Sua avó, incrédula com a história sobrenatural que ele contou, não soube o que pensar. No entanto, o conto deixou uma marca permanente em sua memória.
e as pessoas da região já haviam relatado encontros estranhos com esse misterioso homem de preto durante as noites de Quaresma e nas madrugadas. O pesadelo da alma, uma viagem sobrenatural ao além. Era uma época difícil, quando uma doença misteriosa e persistente atingiu você, causando crises de tosse intensa, principalmente durante as noites. As tosses eram implacáveis, e você se encontrava incapaz de obter qualquer alívio. No entanto, essa não era a única preocupação que rondava suas noites inquietas. Durante esse período, uma figura sombria começou a aparecer em sua vida. Era um homem de preto, vestido com uma capa escura, sempre observando você pela porta de seu quarto. A situação era ainda mais aterrorizante, considerando que sua casa inteira estava mergulhada na escuridão durante a noite. Essa assombração continuou por uma semana, com o homem de preto aparecendo e observando você durante a noite. Você ficava em pânico toda vez que o via, mas não conseguia entender o motivo de sua presença sinistra. A situação piorou quando você começou a acordar no meio da madrugada, sempre vendo o mesmo homem sombrio. Seus gritos de terror acordaram seus pais, que estavam igualmente perplexos e preocupados com o que estava acontecendo. Sua mãe, desesperada por entender e lidar com essa situação inexplicável, decidiu buscar ajuda com sua avó, que era uma mãe de santo experiente. Sua avó aconselhou que você dormisse com um alho no bolso para proteção e decidiu visitar sua casa para investigar o que estava acontecendo. Naquela noite você foi dormir com um alho no bolso como orientado, e a figura do homem de preto se aproximou ainda mais do que o habitual. Ele ficou ao seu lado na cama, observando você com intensidade. Toda vez que ele se aproximava, sua tosse piorava, e parecia que ele estava tentando chegar mais perto de seu rosto. No entanto, algo inexplicável parecia impedi-lo, como se houvesse um muro invisível o separando de você. Com a tosse se tornando quase insuportável, você gritou pelo nome de sua mãe, e quando ela acendeu as luzes, o homem de preto desapareceu instantaneamente. Você tentou explicar o que estava acontecendo, mas a dificuldade para respirar e a sensação de que estava indo embora oprimiam você. Sua avó chegou a tempo e, com um gesto audacioso, deu um forte soco em seu peito com as mãos. Nesse momento, você sentiu um suspiro de alívio e conseguiu voltar. Seus pais estavam desesperados no quintal, preocupados com sua saúde. Você foi levada às pressas para o hospital, onde recebeu cuidados médicos e tratamento para sua doença. No entanto, a parte mais intrigante dessa história foi quando sua avó percebeu que o alho que estava em seu bolso estava completamente podre e preto, como se tivesse absorvido a negatividade ou a presença malévola que estava assombrando você. Sua avó realizou uma limpeza na casa para afastar quaisquer energias negativas e aconselhou que, a partir daquele dia, todos na casa dormissem com pelo menos uma luz acesa, para evitar atrair forças sombrias. Felizmente, após esses acontecimentos, você parou de ver o homem de preto e sua tosse gradualmente melhorou, deixando para trás uma história misteriosa e arrepiante que ficará gravada em sua memória para sempre.